Do you feel the pulse? Bom dia, primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Professor Sanderson novamente para dar continuidade ao nosso conteúdo. Na aula passada a gente falou sobre limiar anaeróbico, capacidade aeróbica e anaeróbica. Nós vamos continuar falando sobre qualidade de vida e movimento, o que consta na página 18, na 19 e na 20, que é a frequência cardíaca, a resistência muscular e alguns testes aí para a sua resistência muscular. Então, frequência cardíaca. Todos vocês sabem o que é a frequência cardíaca, certo? Mas vamos saber o porquê é necessário conhecê-la para a prescrição de atividade física. Então, vamos realizar. Nós falamos do teste de Cooper na aula passada. Então, ao realizar alguma atividade, por exemplo, o teste de Cooper, a gente sente que os batimentos cardíacos aceleram. Assim como acontece em qualquer movimento que você faça, repetitivo, qualquer prática esportiva, a tua frequência cardíaca vai acelerar. Isso é normal, professor? Sim, porque o teu corpo precisa de mais oxigenação, de mais sangue. Então, teu coração, o músculo cardíaco vai bombear mais rápido. Então, como eu disse, deve-se ao fato do aumento da frequência de bombeamento de sangue para a corrente sanguínea. E por que o coração precisa bombear mais sangue? Para nutrir e oxigenar músculos, tecidos e articulações. Então, a prática regular de exercício físico, ela fortalece a musculatura cardíaca, e torna o coração mais forte e resistente. Isso é bom? Claro que é. Ele vai bombear o sangue com mais eficiência, diminuindo a frequência cardíaca para movimentar o mesmo fluxo sanguíneo a cada minuto. Aqui eu coloquei o FC entre parênteses, porque em algum momento que tiver FC ali, letra maiúscula, entenda como frequência cardíaca. Então, entenderam? O coração vai bombear o sangue com mais eficiência, diminuindo a frequência para movimentar o mesmo fluxo sanguíneo. Tranquilo? Então, além do exercício físico, a idade também está relacionada à frequência cardíaca. Como assim, professor? Com o passar dos anos, o número de batimentos cardíacos máximos diminui durante o exercício. Por exemplo, vocês aí que têm 14, 15 anos, têm uma frequência cardíaca máxima em torno de 205 batimentos por minuto. Eu que já tenho um pouco de idade a mais que vocês, a minha frequência cardíaca máxima diminui. Vai baixar lá para uns 180, 185 batimentos por minuto. Certo? Então, entre muitas fórmulas para calcular, para chegar a qual é a minha frequência cardíaca máxima, para avaliar o número de batimentos, a fórmula de Karvonen é a mais utilizada para saber a frequência cardíaca máxima. Ela foi desenvolvida em 1957. E como que é essa fórmula, professor? É uma equação muito difícil? É algo que eu vou ter que usar calculadora científica? Não. É só você subtrair a sua idade do número de 220. Então, frequência cardíaca máxima é igual a 220 menos a idade. Ah tá, mas Karvonen tirou esse número dos astros? Ele achou na rua? Não, o 220 é a frequência cardíaca máxima de um recém-nascido, de um bebê. Então, você tira a sua idade, 15 anos. 220 menos 15, a sua frequência cardíaca máxima é 205. Baseado na sua máxima, eu posso prescrever exercício de acordo com o seu objetivo, de acordo com o que você quer alcançar. Então, durante o exercício físico, é importante controlar a frequência cardíaca. Por quê?
porque eu posso estar excedendo o meu limite, ou eu posso estar, vamos dizer assim, eu posso estar muito além do que eu preciso, ou muito aquém do que eu necessito. Então, para cada nível de condicionamento e objetivo, lógico, né, existe uma intensidade de treinamento a ser considerada para que possa ter impacto sobre o condicionamento físico. Então não adianta, eu quero, vamos usar o exemplo clássico que todo mundo busca aí, eu quero emagrecer. Não adianta eu correr a uma intensidade baixa, de uma intensidade de regeneração, por exemplo. Eu não vou obter resultado. Mas então vai fazer mal? Não é que vai fazer mal, é que não vai dar o resultado que você deseja. Entenderam? Essa faixa, essa intensidade, que é o nível de condicionamento, ele pode estar entre 60% e 90% da sua frequência cardíaca máxima. Antes de 60 aqui, de 45 a 60, nós temos uma faixa, um nível de regeneramento. Então você está regenerando alguma lesão, por exemplo. Você está retomando os treinos de uma lesão. Você se machucou no futebol. Então você vai trabalhar de 45 a 60, certo? Mas para os outros níveis de condicionamento, ela varia entre 60 e 90. Mas quem faz 90% da frequência cardíaca máxima no exercício físico? Atletas. Ou alguém que queira atingir uma melhora significativa no seu condicionamento físico. Mas atletas treinam e muito nesse patamar aqui, nesse nível. Então, dessa maneira, é importante que a atividade física, exercício físico, seja prescrita por um profissional, né? E a frequência cardíaca adequada à aptidão, aos interesses, às necessidades do praticante e ao tipo de atividade. Então, não é porque eu quero emagrecer que eu vou fazer uma atividade física a 80% da minha máxima. Eu tenho que saber, o profissional aqui vai prescrever, e saber se eu estou se aquela atividade está adequada à minha aptidão, se aquela intensidade, se aquele volume está de acordo com o que eu preciso e de acordo com o que eu resisto, que eu consigo suportar, para que não ocasione lesão. Não adianta eu querer emagrecer ou querer fortalecer e me lesionar. É muito simples aferir a frequência cardíaca, certo? Tem algumas pessoas que fazem por meio de equipamentos eletrônicos, relógio. Eu uso relógio que afere a frequência cardíaca, com cinta, né, ou sem aquela cinta torácica. Você basta colocar o dedo indicador e o médio, tá? Tem que ser os dois, porque os dois? Se você aferir com um dedo apenas, você pode ter um erro. E se você tentar aferir com o polegar, que é o dedão, você pode ter um erro também. Mas por que você pode ter erro com o polegar? O polegar ele tem vasos sanguíneos, tem capilares ali muito calibrosos. Então, às vezes, o que você está sentindo é aquele capilar ali do dedão pulsando e não a sua artéria radial. Mas vamos lá. Então, basta colocar os dedos indicador e o médio no punho, do mesmo lado do dedo polegar. Contar os batimentos durante 15 segundos e multiplicar o resultado por 4. Ou ainda contar 10 segundos e multiplicar por 6. Eu coloquei uma imagem ali, mas se você seguir o dedão, tem o osso baixando em direção ao antebraço, né? Tem o osso, baixando do osso você vai sentir um tendão ali. Entre o osso e o tendão está a artéria radial. Para você lembrar da artéria radial, esse osso que tem em cima aqui é o rádio, e imagine que o dedão é a antena do rádio. Isso é macete, tá, gente? Então, o dedão é a antena do rádio e esse osso é o rádio. Entre o rádio e esse tendão, você vai pressionar e vai sentir a pulsação da artéria radial. Aqui eu coloquei uma outra imagem para vocês identificarem. Então, aqui é o rádio, aqui o dedão, a antena do rádio,
e aqui a artéria radial, certo? Então você vai contar por 15 segundos e multiplicar por 4, ou contar por 10 segundos e multiplicar por 6, para saber a sua frequência cardíaca. A frequência cardíaca varia em repouso, quando você está fazendo atividade física e quando você para de fazer atividade física. Beleza? Outro parâmetro aí que nós podemos utilizar para prescrever atividade física e para fazer atividade física é a resistência muscular. O que é resistência muscular? Resistência muscular localizada ou resistência de força, né, é a qualidade física que permite a uma pessoa realizar um movimento com a mesma eficiência no maior tempo possível. Coloquei aqui a imagem desse homem fazendo aqui a rosca, certo? Esse exercício ele consegue fazer com uma certa eficiência por um tempo. Depois, o corpo fadiga, a liberação de ácido lático, nós falamos na última aula, e ele não vai fazer com a mesma eficiência. Então, resistência muscular é treinar esse músculo para suportar uma carga com a mesma eficiência durante o maior tempo possível, certo? Os exercícios de resistência muscular localizada, eles têm como característica trabalhar a musculatura de forma isotônica e localizada. O que é um trabalho isotônico? Um trabalho isotônico significa que o músculo se contrai e se estende em uma tensão regular. Aqui ela está fazendo o trabalho isotônico, certo? Uma outra característica, né, revela que essa contração e extensão voluntária dos músculos acontecem de forma segmentada, ou seja, em locais específicos do corpo. Beleza? E como que eu mensuro? A frequência cardíaca, beleza, eu posso aferir através de um equipamento, de um relógio, né? Ou posso aferir com o dedo indicador e o médio na artéria radial, em outros pontos de pulso também, tá? Carótida, femoral, braquial, tem outros pontos de pulso, mas o melhor para atividade física é o radial. Eu tenho alguns testes que facilitam que eu consigo chegar a um patamar para saber se eu estou aquém ou estou com uma capacidade, uma resistência muscular satisfatória. E um desses testes é o teste de abdominal. Teste abdominal, certo? Aqui eu coloquei um passo a passo. O teste abdominal deve ser realizado no tempo de 1 minuto. Para isso é recomendado um colchonete e um cronômetro. Faça com a ajuda de outra pessoa e siga esses procedimentos. Por que ajuda de outra pessoa? Para que ela segure, não precisa ser com o pé, pode ser com as mãos aqui, segure seu pé. Então, primeiro, você deve deitar com os joelhos flexionados, enquanto o outro deve segurar seus pés, beleza? Depois, mantenha os braços cruzados com as mãos apoiadas no ombro, da forma que esse jovem está fazendo na imagem. E por último, deve elevar o tronco até a posição sentada e retornar à posição inicial. Esse teste abdominal, você deve encostar o joelho na coxa, encostar o cotovelo na coxa ou joelho, e quando retornar, tem que encostar as escápulas no chão, certo? Então, você vai fazer esse movimento por 1 minuto. 1 minuto. Vejam o vídeo que ele vai demonstrar. Está encostando, ele está indo até mais do que precisa. Encostando a escápula, você já pode voltar, certo? Essa é a execução correta desse exercício ou desse teste. Aqui tem uma tabela para verificar a classificação. Eu fiz tantos abdominais. Estou fraco, regular, médio, bom, excelente.
Então, aqui tem os parâmetros. Aqui, ó, masculino, tá? Aqui é o masculino, desse lado. E do outro lado, o feminino. Vocês estão na idade entre 14 e 15 anos. Então, tudo que tiver entre essa primeira e a segunda coluna, excelente, mais de 49. E fraco, menos de 34. Certo? Para homens. Para mulheres, mais de 39 é excelente. E menos de 23, lembrando em 1 minuto, é fraco. Nossa, professor, mas então eu estou fraco. É só você treinar. Quanto mais você treinar, mais condicionamento você ganha, maior vai ser o número de abdominais que você vai fazer em 1 minuto. Certo? O outro teste é o teste de flexão de braços. Apesar desse nome, eu sempre brinco que esse nome é errado, né? O que flexiona são as articulações e, nesse caso, o cotovelo, não os braços. Mas o teste de flexão de braços, ele se inicia com o participante em 4 apoios. As mãos e as pontas dos pés suportam o corpo. Tá vendo aqui as pontas dos pés e as mãos. Com os braços estendidos, realize uma flexão completa de braços e continue flexionando lentamente os seus braços, abaixando o tórax até quase tocar o solo, retornando à posição inicial. Para a determinação da resistência muscular, é contado o número máximo de flexões de braços corretamente realizadas pelo praticante. As mulheres podem realizar esse teste de forma modificada, chamada de 6 apoios, em que os joelhos auxiliam a fazer o suporte do corpo. Aqui, ó, ela não está com o pé encostado no chão, mas não vai alterar muita coisa. Então, ela encosta o joelho e os pés ficam 6 apoios. Aqui eu tenho a imagem do masculino e do feminino da forma correta. Então, posição A, esticado, braços estendidos, pernas estendidas. Posição B, cotovelo flexionado. As mulheres a mesma coisa. A única coisa que muda é que ela está com o joelho apoiado no chão. Tá, como que eu sei qual que é, se eu estou fraco, bom, excelente? Através da tabela de flexão, né, para homens e para as mulheres. Pollack e Wilman, de 1993. Importante, o teste de abdominal ele é realizado durante o tempo de 1 minuto. O teste de flexão ele é realizado até a exaustão, até você não aguentar mais, até haver a liberação do ácido lático, lactato, e você não conseguir mais fazer o movimento. Para a idade de vocês, mais de 39, tá excelente, e menos de 17, para homens isso, tá? É fraco. Para mulheres, mais de 33, excelente, e menos de 11 é fraco, tá? Eu vou pedir para vocês fazerem esse teste em casa. Vou deixar no portal, né, na produção acadêmica, para que vocês me mandem lá se vocês fizeram o teste. Vou até desafiar vocês aí a fazer um videozinho, né, fazendo esse teste aí. É bem bacana para saber a resistência muscular de vocês. Espero que tenham gostado, tá, gente? Era até aqui que eu queria chegar. Nós temos ainda mais conteúdo, que é força explosiva, flexibilidade, mas nós vamos fazer isso nas próximas aulas. E também tem outros testes de flexibilidade e de força explosiva. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.